Luísa, olhando o New York Times hoje, a gente vê pelas manchetes, primeiro assim, enfim, Trump está em todas as manchetes do jornal hoje, e uma das coisas é que ele está conversando com o Putin. Outra é que ele vai ampliar a guerra econômica com a China. Como é que está a política externa, o desenho das mudanças de política externa com a eleição do Trump? Bom, o Putin disse que ele não falou com o Trump, que isso é mentira, que é fake news da imprensa americana, para começo de conversa, né? Então... É ótimo isso, imagina que conversa de presidente inventada, é uma delícia isso. É um delírio, e a gente vai ver isso muito daqui para frente, muito, porque o Trump é o rei da fake news, né? Aliado ao Elon Musk, que é o rei da difusão da fake news, vai ser uma maravilha, vai ser só mentira e haja competência da imprensa americana para desfazer essas mentiras, que, aliás, é outro tema fundamental, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos, né? Como lidar com a mentirada, com a desinformação via Big Tech, mas isso é um outro capítulo. Mas vamos lá. Política externa do Trump, ele prometeu acabar com as guerras. Foi a primeira coisa que ele falou e que as pessoas estão apostando nisso. Porque acabar com as guerras significa gastar menos dinheiro com esse envio de dinheiro e armas para a Ucrânia e para Israel. Acontece que isso é o meio de vida de muita gente, de milhares e milhares de pessoas nesse país que dependem da indústria armamentista para sobreviver. Então, se isso vai de fato acontecer, a gente não sabe, mas ele já ligou para o Zelensky, né? E a gente não sabe se ele ligou para o Putin ou não, porque resta confirmar e combinar com os russos, né? Mas nesse caso, literalmente, né? Literalmente. O porta-voz do governo Putin é conhecido por negar informações que depois se comprovam como verdadeiras. Então, também, a gente não sabe quem mente mais, se é lá ou se é cá. Mas como que o Trump vai poder acabar com essa guerra, né? Todo mundo aqui nos Estados Unidos considera que ele é muito próximo do Putin. E o Zelensky ficou realmente temeroso, porque se for para acabar rapidamente com a guerra, vai ser dizendo para ele, olha, acabou, se rende, entrega as áreas que já estão ocupadas pelo exército russo e vai para casa e esquece esse negócio de entrar na OTAN. Esses seriam os termos do Putin para acabar imediatamente com esse conflito. O Trump vai bancar isso? Quem sabe, né? Agora, com relação a Gaza, eu não vejo a menor possibilidade do conflito terminar, porque o Trump defende com unhas e dentes o Estado sionista de Israel, especialmente o primeiro-ministro assassino Benjamin Netanyahu. Então, para ele acabar rápido com esse conflito, é o quê? Limpa a Gaza e vão embora. É a única maneira que eu vejo dele acabar rápido com esse conflito. Porém, enquanto houver um palestino na face da terra, especialmente em Gaza, a resistência vai continuar. Eu não vejo a menor chance desse conflito terminar rapidamente, como o Trump prometeu. Acho que a promessa de campanha principal, número 1 dele, ele vai cumprir e vai começar a cumprir rapidamente, que é a deportação em massa. Isso ele vai fazer. Já escolheu o cara que será o czar das fronteiras, já está chamando assim de czar das fronteiras, que é um cara que foi diretor do ICE, que é a maior polícia de fronteira que existe, né? E esse cara que vai dirigir todo o trabalho de combater a imigração. E eles vão voltar, ele já prometeu, eles vão voltar a fazer algo que era feito no governo Trump, que o governo Biden parou de fazer, que é dar batida em empresa para catar imigrante indocumentado que esteja trabalhando na empresa para deportar. Ele já prometeu, vai fazer. Então vai ter gente aí recebendo a batidinha na porta e recolhendo gente. Vai ser complicado. Não vamos esquecer que foi o Trump que começou aquela política que separava pais e filhos na fronteira.
Ficou aí depois, é uma coisa assim, enlouquecedora. Ficaram várias crianças perdidas depois desse processo, que ninguém mais conseguia encontrar os pais. Teve gente, organizações de defesa dos imigrantes, que começaram a fazer viagem para o interior da Guatemala, para o interior de tudo quanto é estado, para tentar achar os pais das crianças que foram separados na fronteira e ficaram aqui. Eu entrevistei, na época, várias mães brasileiras que ficaram dias, semanas e até meses separadas dos seus filhos. Eu conheci uma mulher que o filho dela tinha quase 9 anos quando foi separado, ficou alguns meses longe da mãe. O menino ficava trancado dentro do armário de casa. Ele não conseguia sair do armário, ele tinha medo de abrir a porta, sair do armário e sofrer tudo de novo. Olha, assim, realmente foi uma loucura e promete voltar a ser uma loucura. E, nossa, a história é de arrebentar, né? Essa que você contou agora. Não, teve uma outra mãe, Haroldo, que a criança já era maiorzinha, não sei se tinha 5, 6 anos. Quando ela conseguiu pegar o filho de volta, ele voltou a mamar no peito. Ele regrediu completamente de tanto trauma que foi. Imagino que é uma criança de 3, 4, 5 anos, de repente, tá nesse lugar aí, sem pai, nem mãe, nem tio, nenhum adulto conhecido, por semanas. Eu não consigo nem... Coloca o teu filho no lugar dessa criança. Por 3 segundos. Coloca o teu filho no lugar dessa criança. Como? Como lidar com isso? Como digerir uma coisa dessa? Entendeu? Então, assim, a desumanidade foi a marca do governo. E a desumanidade tem sido a marca da nossa era, cara. Eu sei, eu ando muito assim... do nosso tempo. Do nosso tempo. Eu volto a dizer, Gaza é um marco da incapacidade da humanidade a defender princípios básicos de relação humana, sabe? Sim. Difícil. Tem 3 perguntas aqui de espectadores que eu acho que é legal falar. Vamos lá. Se eu souber responder, né? Mas a gente está aqui para isso, até para falar que não dá, né? O Luiz Felipe pergunta: existe alguma influência do Viktor Orbán na ascensão de Trump? Eu acho que é o contrário, né? Acho que foi o governo Trump originalmente que ajudou a ascensão do Orbán, e o que existe hoje é uma bem coordenada frente de extrema-direita no mundo, que se reúne, que faz conferências, já fez algumas no Brasil. O filho do Bolsonaro é um grande líder desse grupo, já organiza essa AIPAC na América Latina. Então, existe uma coordenação, muita gente chama de internacional fascista, né? Existe, não é brincadeira. Eles conversam, se organizam, trocam experiências para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. São muito organizados e tem muito dinheiro envolvido nisso aí. Então, não acho que o Orbán ajudou o Trump, mas eu acho que a internacional fascista é organizada e precisa ser eficientemente combatida. Os democratas do mundo têm que se organizar para enfrentar essa onda de extrema-direita. Obrigado. O Wagner Momesso pergunta se a gente já falou da dívida monstruosa dos Estados Unidos. A gente ainda não falou. Você quer falar sobre isso? Eu não sei o que dizer sobre isso. Os Estados Unidos vivem com uma dívida monstruosa há milênios. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 88, 89, já existia um cronômetro na Times Square que marcava o aumento da dívida interna e ficava rodando direto, só aumentando e só aumentando. Então, eles vivem com esse endividamento porque eles têm a moeda referência no mundo ainda. Enquanto eles tiverem, tá tudo certo, eles vão financiando essa dívida sem problema. O problema é o dia em que isso não estiver mais
sendo vigente no mundo. Esse mesmo, né? O relógio da dívida interna. Se eu até entrevistei o cara que criou esse relógio na época. Daqui a pouco não vai caber mais. Não vai ter caber, vai ter que novo. fazer um relógio maior. Mas se essa proposta de desdolarizar a economia do BRICS realmente vingar, não de uma maneira absoluta, porque eu acho que ninguém quer nem a China, porque vai virar. Qual é a moeda que vai virar padrão, né? A China não quer que a sua moeda vire o padrão, porque isso é um peso muito grande para a economia de um país. Mas se houver um movimento cada vez mais abrangente de sair do dólar para fazer trocas comerciais, a China e o Brasil usarem suas moedas, a Rússia e a China usarem suas moedas, isso já está acontecendo, mas se isso vai se ampliando cada vez mais, o dólar perde o poder que ele tem hoje. Então, essa dívida aí passaria a ser um problema. Mas, por enquanto, acho que não é problema nenhum para os Estados Unidos. Eu acho que o que a gente vai ver de mudança é a relação comercial, né? Como que os Estados Unidos agora, sob o Trump, vão lidar com a China. Isso vai fazer com que haja uma movimentação grande no mercado, na economia mundial. Isso vai ter consequências.